Bom dia de novo para quem estiver assistindo na gravação. E primeiro que eu queria começar contando de onde surgiu essa vontade de executar o caminho da criação como uma jornada de reconexão com o feminino, de reestabelecimento do equilíbrio com a energia feminina. Eu acho que isso vem de um lugar de profundo discernimento e autoconhecimento, um lugar muito individual, onde eu percebi que eu sempre fui uma mulher, e até enquanto menina, eu sempre fui uma menina de energia majoritariamente masculina. Acho que por uma série de fatores que atravessam a minha história, a forma como eu fui educada, alguns valores, que aí eu não estou fazendo um julgamento moral se foi correto ou se não foi, mas alguns valores que me foram passados na minha educação. E eu sempre fui muito valorizada por ocupar esse lugar de uma mulher com energia masculina, de uma mulher que respondia aos estímulos da masculinidade. Até que, ao longo do desenvolvimento da minha vida adulta, eu percebi que esse excesso de energia masculina estava fazendo com que eu me encarcerasse em mim mesma. Eu me sentia numa eterna prisão, como se eu tivesse vontades e desejos que eram relevantes, mas eu não conseguia cruzar a barreira para realizar esses desejos. Não sei se vocês já passaram por uma sensação parecida, mas é aquela coisa de você percebe o que você quer, mas você não consegue sair daquele lugar de estagnação para realizar, porque você sabe que essa realização, passa por um lugar que não é tão valorizado quanto um lugar essencialmente masculino. Então, um exemplo claro que eu vejo é da valorização das nossas carreiras, né? Então, eu sou uma pessoa que tive uma carreira tradicional durante muito tempo, e eu lembro que até no ato da escolha, né, eu escolhi a minha primeira formação, que é como analista internacional, formei, sou bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas. Eu amo a minha área de estudo, mas é um exercício majoritariamente masculinista, porque implica numa carreira onde eu vou seguir para o mundo corporativo, ou para um concurso público, para um lugar onde eu vou estar sempre rodeada de muitos homens que vão invalidar completamente a minha subjetividade, e outros aspectos de mim teriam que ter sido renunciados para que eu fizesse. Então, por exemplo, desde coisas mais bestas como eu não poderia ter as tatuagens que eu tenho, até coisas mais profundas, como eu não poderia acreditar ou não poderia expressar a crença nos valores que eu tenho, em detrimento da manutenção de uma imagem que é considerada profissional pelo mercado. Então, quantos de nós já teve que esconder, por exemplo, nossas religiões, nossas crenças, o trabalho que a gente faz, os nossos valores, para sermos respeitadas dentro de um espaço de trabalho. Isso é uma dominação do feminino sobre o masculino, do masculino sobre o feminino, porque a gente chega num ponto onde a expressão da nossa individualidade, dos nossos valores, ela é subjugada, ela nos torna menos vistas como menos profissionais diante dessa ótica. Então, assim, existia em mim uma eterna insatisfação em ser eu, e eu percebi que eu não gozava de nenhuma maneira, nem pelo meu sucesso, eu não conseguia celebrar as minhas conquistas, e nem pelo meu prazer, né? A gente fala do gozo no sentido figurado, de realmente manifestar satisfação e felicidade pelas realizações, mas o gozo no sentido literal. Foi um momento que eu me senti muito travada, afetiva e sexualmente. Eu não conseguia romper a barreira para me relacionar com as pessoas. Eu fiquei 3 anos sem me relacionar de forma séria e consistente com ninguém. Eu não me sentia capaz de demonstrar e nem de receber afeto, que eu acho que o lugar do feminino é o lugar de quem demonstra amor, mas dificilmente de quem se abre para receber amor ou de quem se permite ser amada. Então, tem também uma nuance muito problemática com a relação de recepção de afetos para o feminino, né? A gente invariavelmente se coloca em posições onde nos doamos muito mais do que nos abrimos para receber. E dentro dessas reflexões, eu percebi que era preciso permitir que o feminino fizesse parte da composição do que eu sou. E esse é um lugar muito delicado, porque é o lugar de assumir uma vulnerabilidade diante da vida. Não que o feminino seja vulnerável, mas uma vulnerabilidade minha em desenvolver uma capacidade que eu nunca tive e que ninguém nunca me ensinou.
Ninguém nunca valorizou as minhas capacidades que estão relacionadas à feminilidade. Ninguém nunca credibilizou a minha intuição. Ninguém nunca credibilizou esse lugar de poder, esse lugar de caos que o feminino implica. E tudo isso tem a ver com a criação de uma forma mais completa, porque a energia geradora é a energia feminina. O que permite que tudo no universo simbólico material seja criado é o feminino. E aí, uma das reflexões que perpassa essa jornada, que é um ponto muito material, que eu fico refletindo constantemente, é possível ser feliz sendo mulher? É possível ser feliz acolhendo o feminino? Até porque a gente tem que pensar que o ideal de felicidade é também um ideal masculinista, um ideal que aprisiona o feminino. Então, a mulher que é considerada próspera, dentro do sistema patriarcal, é a mulher que constitui uma família tradicional, uma mulher que tem um bom casamento, é uma mulher que tem um bom emprego, e claro que nós podemos querer essas coisas, mas para além do que é esperado que a gente queira, o que de fato nós queremos? Então, a gente começa nossa conversa do caminho da criação num ponto muito filosófico, muito essencial, dessa possibilidade de ser, ter e fazer enquanto pessoas que querem assumir a energia feminina. E de um outro lugar, né, depois de muitos atendimentos de atender majoritariamente mulheres, eu percebi dentro do espaço do tarô que principalmente muitas mulheres aqui, né, apesar de termos alguns homens na jornada também, mas muitas pessoas passavam por um processo de negação de si mesmas. E esses dias aconteceu uma coisa interessante, tem uns 2, 3 dias. Eu atendi uma moça, e a moça mesmo, ela deve ter, acho que nem um pouco mais de 30 anos, que ela é promotora de justiça no Rio de Janeiro. Então, ela está num lugar onde ela desempenha um papel muito masculino, e ela precisa desempenhar esse papel masculino. E ela me pediu desculpas por se emocionar na leitura. Ela falou: me desculpa, eu me emocionei, me desculpa se eu chorei. E aí eu fiquei pensando quantas vezes nós pedimos desculpas por expressar a nossa sensibilidade de uma dada maneira. E aí o que eu falei com ela foi: esse é um espaço, e esse espaço da jornada também é um espaço que corrobora com esses valores, é um espaço onde não tem certo ou errado. E não tem desculpas a serem pedidas, porque a forma como vai reverberar a nossa conversa em vocês, todas as formas são legítimas. Desde a raiva por não ter percebido antes, desde o choro por se identificar, desde a reflexão profunda ou a alegria de ter percebido, de ter participado, de ter se engajado. Então, vamos valorizar o sentir e permitir que esse sentir seja de fato vivido por nós de uma maneira plena, de uma maneira livre de culpa e de qualquer outro processo que possa minimizar esse sentir. E aí, começando nessa tentativa de tentar de materializar o que seria esse caminho da criação, eu me deparei com um arquétipo, que é um arquétipo que hoje em dia eu vejo em muitos lugares as pessoas instrumentalizando isso de uma maneira que eu não concordo, que é o arquétipo de Lilith. E eu já tinha ouvido falar, nunca tinha me aprofundado até então, até o mês passado, quando eu comecei a consolidar alguns conhecimentos da jornada, e eu me deparei com esse livro, que eu acho que até algumas de vocês já leram, quem já tiver lido me fala aqui, que é o livro de Lilith. Eu acho que eu já vi Camila, que está com a gente, que ela postando que leu esse livro. E foi um livro que me abriu muitas portas, porque eu já vinha estudando algumas questões que associam o processo do feminino a um processo de devastação. Na psicanálise, a devastação é o processo onde a mulher deixa se encarcerar inteiramente no papel de objeto do homem, fazendo dele a sua ruína, o seu estrago. E aí a gente pode dizer, numa comparação mais simbólica, que o feminino e suas percepções estão encarceradas na forma que o masculino quer que a gente veja. A gente não sabe por onde começar a se conectar com a energia da criação. E a jornada vem muito nesse sentido. Eu falei, bom, acho que eu vou começar da primeira mulher descrita pela tradição judaico-cristã, que é a tradição que perpassa o nosso processo evangelizatório, o processo de composição da sociedade brasileira. Os primeiros estímulos filosóficos que a gente recebe são estímulos judaico-cristãos. Eu falei, vou começar de um lugar
que é um lugar que a gente acha que tem uma predisposição de um papel de gênero, porque é vendido para nós a ideia de Eva como a primeira mulher, como a companheira de Adão, como a mulher sábia que edificou sua casa, mas que ruiu pelo pecado original. E a gente dá um passo atrás, tentando entender, tá, mas depois que Lilith passa por uma série de processos que Deus, o Deus cristão, né, a força criadora masculina, resolve criar uma outra mulher. O que acontece nesse processo? Depois me conta aqui quem fez catequese. Eu nunca ouvi nada de Lilith na catequese. Estudei numa escola católica minha vida inteira e nunca ouvi falar, e até porque Lilith é associado com demônios, então não poderia falar de qualquer maneira. Mas ninguém nunca trouxe nenhuma percepção de Lilith em nenhum dos espaços que eu ocupei, que eram atravessados aí pelo cristianismo. E esse primeiro dia é um dia onde a gente vai refletir muito profundamente sobre esse lugar do prazer a partir dessa perspectiva. Mas na catequese eu nunca ouvi falar de Lilith. E uma das descrições muito interessantes que esse livro traz é que Lilith é um demônio noturno que agarra os homens e as mulheres que dormem sozinhos, provocando-lhes sonhos eróticos e orgasmos noturnos. Eu achei essa definição incrível, porque ela tem tantas camadas que eu tive que lê-la várias vezes para conseguir me aprofundar, para conseguir entender. E eu até comentei aqui em casa com o Rafa, meu companheiro, falei, olha que interessante. A força primordial feminina, que foi negada por esse lugar. Gente, eu vou só tirar minha gata daqui, que ela tá aloprando. Acho que ela gosta muito dessa reflexão de Lilith. Toda vez que eu falo, ela fica alvoroçada. Lilith é colocada nesse lugar de um demônio noturno. Então, nós já temos uma posição clara do masculino enquanto solar, enquanto iluminado, enquanto o dia, enquanto o expansivo. Muito Arcano 19, a carta do sol de fato, né? Aquilo que faz com que as coisas cresçam e se alarguem. E Lilith é um demônio noturno. Então, esse domínio da noite já é delegado ao feminino. Por isso que os símbolos que eu usei para compor o nosso caminho da criação, um deles foi a lua, porque a lua é aprisionada nesse lugar de reflexo do sol. Então, acho que isso da minha geração para trás era mais evidente do que da minha geração para frente. Mas quando a gente ia estudar a lua na escola, falava, a lua é um satélite de ordem menor que reflete a luz do sol. Hoje, entende-se que a lua e o campo gravitacional gerado entre a lua e o sol é o que permite o movimento das marés. Mas isso não era algo que eu acessei como um conhecimento, que eu tenho certeza que grande parte de nós entendíamos a lua como um papel exclusivo de refletir a luz do sol e de iluminar, bem mal e porcamente, o período noturno. Então, os símbolos associados ao feminino são esses símbolos de classe inferior e Lilith é colocada como um demônio noturno. E aí vem a ambivalência, que agarra os homens e as mulheres. Ela não faz distinção valorativa do que seria um corpo ou uma subjetividade disponível para ser abraçada. Ela agarra homens e mulheres que dormem sozinhos, reforça o valor do casamento para a sociedade patriarcal, porque um homem casado não vai ser visitado por Lilith, uma mulher casada não vai ser visitada por Lilith. Homens e mulheres que dormem sozinhos, e coloca o feminino no lugar da solidão. Então, para acessar esse lugar dos sonhos eróticos e orgasmos noturnos, é preciso um processo de entendimento sozinho. É preciso estar só para acessar esses sonhos eróticos e orgasmos noturnos. Então, eu achei isso de uma riqueza absurda, que eu pensei, gente, talvez essa simples frase de definição de Lilith separa todo o entendimento que nós, principalmente corpos femininos, majoritariamente femininos, tem com relação ao prazer, que é um prazer que é sempre vinculado a um outro sujeito. Um prazer que não é incentivado a ser explorado de forma autônoma, independente, num primeiro momento, até para fins de autoconhecimento. E aí a autora continua, fala de Lilith enquanto uma força contrária, um fator de equilíbrio, um peso contraposto à bondade e à masculinidade de Deus. Então, o feminino, e isso desde a primeira mulher, que é Lilith, é colocado como algo contraposto à bondade de Deus.
Então, antes de Eva ser banida do paraíso, Lilith já tinha sido banida do espaço da bondade, do espaço da iluminação, do espaço da clareza. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o feminino, porque o feminino está nesse lugar, nessa camada das sombras, né? Vendido para nós como uma camada de sombras, como um lugar difícil de ser acessado, como um lugar de difícil penetração, como um lugar onde ninguém vai te levar até lá. Lá é muito escuro, lá é muito frio, lá é noite o tempo inteiro, você não vai chegar até lá. Segue pelo caminho do sol, o caminho masculino, o caminho da valorização de padrões masculinos e vai dar tudo certo. Você vai conseguir performar bem. Nunca vai ser tão bem percebida quanto um homem, que é a manifestação máxima da masculinidade, mas também não vai ser tão condenada quanto a aproximação de Lilith. Isso é o que o patriarcado estipula para nós do ponto de vista simbólico, do ponto de vista anticriativo, até anticriativo. E aí um dos pontos que eu acho interessante, e aí por isso que quando eu divulguei a jornada, eu falo de um lugar onde pode ser que muitas pessoas que absorvam esse conhecimento e se abram aos passos de reflexão e equilíbrio que essa jornada coloca, vão ser pessoas que vão dormir melhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque vamos voltar no demônio noturno que agarra homens e mulheres que dormem sozinhos. É preciso dormir para se conectar com a energia de Lilith. E por isso a insônia é o primeiro marcador de percepção de desconexão com o feminino. Porque uma pessoa que não dorme não consegue entrar no estado meditativo do sono para que Lilith acesse os nossos sonhos, trazendo prazer e levando a culpa embora. Então, geralmente, uma pessoa insone é uma pessoa que está assoberbada, sobrecarregada de culpa e isenta de prazer. Não consegue retirar prazer da rotina, não consegue dissociar da culpa, está sempre ali remoendo algum processo e o sono vai embora. E aí a gente entra num looping de não conseguir entrar nesse estado meditativo de acesso do inconsciente, porque o canal de acesso orgânico ao inconsciente é o sono. É quando o consciente vai descansar, o consciente solar, o consciente masculino, o consciente que está cheio das suas percepções valorativas e morais, e dá lugar a esse mar, né? Eu falo do consciente, da dupla consciente e inconsciente como um iceberg. Então, a ponta do iceberg que a gente vê é o consciente, que é 1% de tudo que tem ali para baixo. O inconsciente é o grande mistério essencial da individuação humana, que é o lugar onde a gente se percebe extremamente complexos. Então, uma pessoa insone, além de uma pessoa ansiosa, além de fatores biológicos que possam corroborar com esse processo de insônia, é uma pessoa que carrega uma culpa muito grande. E essa culpa impede de acessar o lugar do prazer. Até aqui está fazendo sentido para vocês? Como que vocês estão recebendo essa enxurrada de percepções sobre o feminino? Aí podem comentar no chat que a gente vai interagindo, vai trocando. Sei que para algumas pessoas é muito cedo para interagir, mas eu comentei antes da gente começar, eu acho que começar o dia com a reflexão talvez seja mais proveitoso para que a gente consiga aproveitar o espaço do dia para fazer as reflexões necessárias e observar os nossos sonhos e sono antes do dia de amanhã. E por isso que eu quis colocar um horário bem cedo para a gente conversar, para a gente ter tempo de desenvolver isso ao longo do dia. Bom, nesse sentido, Lilith é a simbologia da lua minguante. E aí eu começo a entrar num lugar que é um lugar de percepção e de conversa e de estudo, que é um lugar muito cheio de reviravoltas, que eu comentei no grupo do Caminho da Criação, e quando eu comentei, muitas pessoas me chamaram no privado para conversar, que é a associação do ciclo menstrual das pessoas com útero com as fases da Lua, com o movimento das marés. Não só porque eu falei do campo gravitacional que Lua e Sol fazem, movimentando as águas, e nós somos seres compostos por águas, os fluidos uterinos são fluidos que se movimentam dentro desse campo gravitacional também, mas porque a mulher que está conectada com a sua feminilidade, geralmente ela menstrua entre a lua minguante e a lua nova, que são as luas que atenuam os sintomas menstruais.
E eu custei a perceber isso, porque eu sempre fui uma mulher de energia masculina e uma mulher que menstruava na lua cheia. E eu passava um mal absurdo, absurdo. Cólica era apelido para o que eu sentia, era filial do inferno. E depois que eu fui entendendo esse ajuste energético e permitindo com que meu inconsciente manifestasse essa feminilidade, houve um ajuste natural do meu ciclo. E muitas mulheres com quem eu conversei no nosso ciclo anterior, quando a gente começou a conversar no grupo da jornada, e por isso o grupo foi criado antes, também perceberam esse lugar de... É o começo de um processo de alinhamento. E é um processo que foi vendido para nós, e é interessante, né? Que a menstruação, para a tradição judaico-cristã, é uma punição que Deus faz a Eva pelo pecado original. Então, o que nós sentimos, o nosso processo de renovação, o nosso lugar de conexão com o nosso âmago da feminilidade biológica, que seria a simbologia do útero, está associado a um pecado. Então, é algo que é para ser sofrido, é algo que é uma tortura. A igreja vende isso para nós, né? A tradição judaico-cristã. Mas quando a gente olha do ponto de vista simbólico, a dor é uma falta de conexão com nós mesmas também. Né? Claro que tem pessoas que têm síndrome do ovário policístico, endometriose, e aí são processos de tratamento do ponto de vista da medicina clínica. Mas quando a gente consegue, através de um movimento inconsciente e consciente, né, de um esforço consciente, colocar para fora aspectos do feminino que para nós são motivos de dor, a gente consegue fazer as pazes com alguns processos. E até isso é visto de uma outra maneira, é visto de uma outra forma. Por isso que tem técnicas como a vaporização do útero, como utilização de fitoterápicos, que atuam muito bem na atenuação dos sintomas pré-menstruais e menstruais, porque eles atuam na nossa psique, eles atuam nesse processo psicossomático de internalização da dor que vem desse pecado original, que hoje, sendo uma pessoa que não está ligada à tradição judaico-cristã, eu entendo que não faz muito sentido para mim, para a forma como eu quero viver, mas é a forma que nós fomos induzidas a viver durante a vida toda, e foi um processo muito intenso de percepção, e a jornada, principalmente para as pessoas com útero que menstruam, porque tem muitas pessoas aí que fazem uso de hormônios, como eu fiz durante muito tempo, e que não tem um ciclo menstrual regulado, não tem problema, mas para quem menstrua, eu faço um convite a perceber como os próximos ciclos vão se dar e me contar como tem sido esse processo para a gente conversar sobre isso de uma forma mais consciente, mais aprofundada. E aí, voltando na nossa Lilith, a primeira mulher que foi apagada dos livros sagrados, porque não performou o ideal passivo de apoiar o masculino, é a mesma mulher que tem o poder de julgar e punir severamente. É muito interessante que em escritos que não foram para a Bíblia, mas que foram constituídos mais ou menos nesse mesmo período, Lilith é colocada como a chama da espada dos querubins que guardam o Éden. Então, Lilith é o fogo protetor do paraíso. Ela é o primeiro portão de anteparo, de segurança, de clareza, de defesa. E eu acho essa metáfora interessante, Lilith como fogo, porque Lilith é quem dá vida através do desejo. E aí cabe falar que Lilith, para os estudos arquetípicos, era uma mulher estéril. Ela não podia parir seres humanos, entre aspas. Ela dava vida apenas a outros demônios de ordem menor. E ela não conseguia ficar casada, porque ela renunciou ao casamento quando ela renuncia a Adão, e a maldição dela é não se casar nunca, jamais. Então ela se deita com várias pessoas, homens e mulheres, causando sonhos eróticos e orgasmos noturnos, que é o que a gente trouxe no primeiro momento. Mas a vida que ela dá é através do desejo. E por isso, começar por Lilith. Porque a criação, tudo que a gente vai criar na nossa vida, desde coisas mais simples, como eu vou criar uma rotina, eu vou criar um método, eu vou criar um texto, eu vou escrever um livro, eu vou criar um filho, eu vou criar uma família, eu vou criar um relacionamento com meu cônjuge. Tudo que tem a ver com criar, com estabelecer algo que antes não existia, é um processo de reivindicação dos nossos próprios desejos. E isso eu acho que é o pulo do gato na nossa conversa hoje. Por quê? A pergunta que me fica e a pergunta que eu faço para vocês é: nós queremos o que queremos ou queremos o que os outros querem que queiramos?
A reflexão sobre o desejo e reivindicar o desejo a partir desse lugar de um processo não culposo, um processo que é isento de julgamento moral, é parte essencial do entendimento do que a gente está querendo construir aqui. Então, eu acho que o que nos distancia mais da energia feminina é renunciar os nossos desejos, renunciar às nossas vontades, renunciar à criação que começa a partir do processo de desejar. Por isso que eu atendo muitas pessoas que falam, estou profundamente estagnada, eu não sei como abrir meus caminhos da vida profissional, eu não sei como me abrir para novos relacionamentos. E aí, antes, isso era meio nebuloso para mim. Agora eu percebo que todas essas não realizações vêm do lugar de renegar e diminuir os próprios desejos, julgar como pequenos, como desejos, como vontades de segunda ordem, como vontades que não engrandecem, que não aumentam. Então, eu vejo isso muito nitidamente na minha própria trajetória. Eu fui uma pessoa que reivindiquei esse desejo durante muito tempo. E acho que o processo de me assumir, é engraçado as palavras que a gente usa para descrever, de me assumir como cartomante, de assumir esse lugar de guiança que eu tenho na vida das pessoas, foi um processo de retomar o desejo. Por isso que eu acho que é depois desse momento que eu começo a falar de uma Amanda conectada com o feminino. Porque eu assumi o que eu de fato queria, o que de fato fazia sentido para a minha existência. E aí, claro, que foi uma grande briga, né? Tem pessoas que eu sei que estão aqui, que são consulentes, que estão mais próximas de mim, que se consultam comigo há um tempo, mas nesse processo de assumir os meus próprios desejos, minha mãe ficou 5 anos sem falar comigo e meu pai 3. E foi interessante que a energia ela vai se ajustando. E a gente não percebe o papel de cura que os nossos desejos têm em selar alguns karmas familiares. Ontem, meu pai mandou mensagem para a Jaque, minha assistente, marcando um horário para jogar tarô comigo. Eu achei isso Eu achei isso muito engraçado. Eu fiquei aqui em casa uns 20 minutos olhando para o nada, pensando, putz, se eu tivesse renunciado a esse desejo, eu não ia estar nesse lugar agora, no lugar de quem é reconhecida por um aspecto intuitivo, reconhecida como uma autoridade num aspecto que é tão distante do ideal masculino de sucesso que essas famílias, né? E aí são outras gerações também, claro que eu entendo, que essa família tinha sobre mim. E assumir esse desejo é reivindicar esse poder. Então, a primeira reflexão que eu coloco para vocês é: vocês têm total clareza do que vocês querem ou vocês estão reproduzindo um querer que é o que outras pessoas querem que vocês queiram? Então, é dissociar, é ir na raiz do querer, e na raiz do entendimento de o que eu quero é o que eu de fato me empenhei em desejar, ou vem de influências de fatores externos, de uma performance, de um lugar de sucesso que as outras pessoas querem que eu queira? Então, tem essa primeira bomba aí para a gente refletir juntas nesse processo. Quando eu falo que o desejo não prevê a culpa, eu não estou dizendo que a gente precisa escolher qualquer coisa relacionada a esse desejo. Então, um exemplo que eu gosto de trazer, que eu acho que ele exemplifica muito, ele esclarece muito esse processo de desejo, escolha e culpa, essa relação, essa tríade relacional entre esses aspectos, é a traição. Então, vamos supor que existe um relacionamento, eu vou pegar o relacionamento mais clássico, patriarcal e sistêmico possível, que é um relacionamento heterossexual, monogâmico. Então, um homem e uma mulher que são casados ou têm um relacionamento, e nós percebemos que, com uma certa frequência, tá? Para os homens, dentro dessa composição, é mais fácil para eles seguirem o próprio desejo, no caso, por exemplo, um desejo com relação a uma pessoa de lado de fora do relacionamento, né? A realização de um ato extraconjugal. É mais fácil para eles seguirem esse caminho isento de culpa do que para as mulheres. Porque os homens reivindicam esse desejo, eles se dissipam da culpa e eles sabem que talvez, né, tem uma grande chance que eles sejam acolhidos com perdão. Então, é um caminho que ele é mais confortável. Por mais difícil que seja, é um caminho que é mais confortável. Já na contrapartida, as mulheres que traem, elas estão reivindicando um desejo físico-sexual, mas ao mesmo tempo se colocando num não lugar.
que é ou não o lugar de quem vai ser sempre considerado como pária. Então, eu reparo com uma certa frequência, eu acho que o espaço do tarô é um espaço que abre muita condição para que a gente converse sobre isso. Porque a mulher que trai, frequentemente, ela não conta para ninguém até ela ser descoberta. Mas, assim, é um processo de desejo que é vivido no mais profundo silêncio. Porque ela sabe que se ela conta, por exemplo, para uma outra amiga que também está no relacionamento heterossexual monogâmico, vai vir um olhar de julgamento, tipo, nossa, tá estragando seu casamento. Nossa, mas por que você fez isso? Se ela conta para um familiar, piorou. Piorou, nossa. E aí, vagabunda é a palavra mais sutil que é usada para descrever essa mulher que segue o desejo. Não estou fazendo apologia à traição, mas estou querendo que a gente reflita sobre o lugar da escolha nesse papel. Assumir o desejo não é necessariamente escolher o caminho do desejo. Então, eu posso, por exemplo, desejar outras pessoas, dentro desse contexto do exemplo que eu dei do relacionamento heterossexual monogâmico. Posso desejar outras pessoas, assumir esse desejo, entender que eu desejo, porque eu acho que a primeira parte é não negar. Eu estou sentindo essa vontade. E escolher não consumá-lo. E aí a escolha, sim, é um ponto de vista, é um parâmetro moral, mas o desejo não. E até nesse caso da traição, onde o desejo parece moral, o desejo ele precisa ser vivido, ser intencionado com consciência. A gente precisa olhar para aquilo e falar, eu estou desejando isso mesmo. É isso que eu estou querendo. Por mais imoral, por mais sujo dentro dos parâmetros sociais que esse desejo seja, eu estou sentindo isso. E eu acho que essa reivindicação do desejo é algo que a gente não faz. E a gente simplesmente vai engolindo, vai absorvendo, aquilo vai parando na garganta. Acho que é no dia 3 que eu vou falar disso. Pessoas que têm muito problema de garganta, ou que ficam roucas com muita frequência, ou que desenvolvem calos nas cordas vocais, são pessoas que geralmente renegam seus próprios desejos. E aí ele para aqui. A pessoa percebe que tem o desejo, ela sente o desejo, mas ela não permite que ele cumpra o caminho completo, até para que um dia você pare de desejar, porque o desejo é efêmero. Então, tem sintomas físicos que caracterizam pessoas que impedem o desejo de cumprir o seu caminho, e quem me conhece há mais tempo, tem um amigo meu aqui de longa data, sabe que eu sou uma pessoa que, isso há 10 anos atrás, gente, há 10 anos atrás, eu ficava sem voz, um dia sim, o outro também. Eu simplesmente não conseguia falar. O conselho médico que eu recebia era repouso vocal, água em temperatura ambiente e maçã. Era por isso que eu não falava. E hoje a comunicação é o maior veículo do meu trabalho, que só é possível através do alinhamento com o feminino, senão eu ia continuar reproduzindo esse espaço de silenciamento dos desejos, que foi um espaço que vivia aí a vida toda. E um outro aspecto que eu queria ressaltar é que o feminino está sempre errado, né? A gente já pode perceber que está sempre errado, porque nessa posição de Lilith e Eva, mesmo sendo minuciosamente planejada por Deus, e é engraçado que Deus pega a costela de Adão, que é uma parte que, e aí nesse livro de Lilith fala que é uma parte que não tem nenhum tipo de vinculação sexual. É uma parte do corpo que não tem nenhum tipo de relação sexual. Porque se pegasse da boca, poderia ser que a mulher assumisse esse lugar da fala do homem. Se pegasse da genitália, ia ser outro problema. Aí ele pega da costela, que ele fala, é um lugar neutro, vai dar certo. Mesmo sendo minuciosamente planejada por Deus, é o pecado de Eva que condena os homens. E aí foi o que eu falei, que por muito tempo o ciclo menstrual foi tido como uma maldição de Deus para o pecado da desobediência. Então, a gente percebe que o feminino é também desobediente. Ele é contraventor na sua natureza. Porque Deus, o Deus judaico-cristão, tá, gente? Não estou falando do Deus que nós acreditamos, que eu tenho certeza que não é esse Deus que vai ceifar a feminilidade. Pelo contrário, né? Tanto que muita gente fala da deusa, muita gente acredita em deidades femininas e tá tudo certo. Estou falando da visão arquetípica do Deus cristão. Do alto do seu entendimento, da sua clareza, do seu conhecimento, ele cria a mulher para ser par do homem, para edificar a casa de Adão, para ajudar Adão a organizar a criação divina. E Eva faz o quê? Desobedece, assim como Lilith desobedeceu. E assim como praticamente todas as mulheres que não estavam em lugares maternais na Bíblia também desobedeceram. O único lugar
feminino que é preservado, com uma preservação quase que sacralizada, é o lugar materno. E ainda assim, o lugar materno no lugar em que a mãe se destitui de todos os seus desejos para poder cuidar da prole. Então, ela deixa de ser mulher, ela deixa de ser filha, ela deixa de ser profissional e ela se torna mãe, e aí ela é endeusada, é a Virgem Maria. Olha que loucura. A mãe de Jesus, o ser kármico que vem para poder redimir a humanidade dos seus pecados, é uma virgem. Esse lugar materno sacralizado, ele não pode ser violado nem pela existência de um filho, que é quem redime todos os nossos pecados. Então, a gente pode concluir, dentro dessa reflexão simbólica da tradição judaico-cristã, que ser mulher e assumir um lugar de reconexão com o feminino é desobedecer. No caminho de se conectar com os seus desejos, vocês vão perceber que vocês vão desagradar muitas pessoas. Muitas pessoas. Vai ser de um desagrado tremendo, porque talvez pela primeira vez em muito tempo vocês estejam abertas a vivenciar um lugar onde a culpa não existe. E esse é um lugar muito poderoso. É um lugar que faz com que a gente realize coisas muito grandes, feitos muito grandes. E aí, nesse contexto que Eva é banida, antes de Eva ser banida do paraíso, Lilith já tinha sido abandonada, banida dos espaços sagrados, condenada a viver só no deserto. E aí, de novo, essa analogia do deserto. Eu falo de novo porque Jesus também passa 40 dias no deserto, só que é um imperativo masculino. Ele passa 40 dias no deserto para se reconectar com o seu propósito, um propósito que ele recebe ao encarnar, que é redimir a gente, todos nós, a humanidade, dos seus pecados. Lilith não, ela é abandonada no deserto. Por isso que a sensação de abandono é algo transversal em muitas mulheres, porque para você estar nesse lugar de quem vive dos desejos, esse é um lugar que implica uma sensação de abandono muito grande. E aí eu falei para vocês que Lilith é estéril, e dentro dessa esterilidade do abandono de Lilith, tem uma frase que eu separei para a gente conversar, que é a seguinte: na escuridão da lua, ali no deserto distante das críticas e das formas tradicionais, a mulher pode entrar em contato com a elementar natureza feminina em seu íntimo, o que tende a ocasionar um processo natural de cura. E eu tenho percebido um movimento contemporâneo de muitas mulheres buscando retiros, né? E se você olhar na Idade Média, as bruxas, né, as alquimistas que foram perseguidas, elas viviam em comunidades que eram atravessadas pelo silêncio. Elas estudavam juntas, elas criavam a prole juntas, elas faziam juntas, mas o momento meditativo delas era um momento de silêncio. Na escuridão da lua, no deserto distante das críticas e das formas tradicionais. Então, muitas das vezes o processo de cura do feminino, ele passa por um processo de isolamento, onde a gente precisa se gestar, uma autogestação da mulher e do feminino, no caso de homens, da energia feminina que nós queremos entregar ao mundo. É um lugar de contato com a elementar natureza feminina em seu íntimo. Eu acho muito interessante isso de vários aspectos, porque acho que algumas pessoas aqui sabem que eu sou iniciada no candomblé, e eu fiz uma associação bem interessante com o processo de recolhimento. E aí, para quem não sabe, o candomblé é uma tradição iniciática. Então, para você fazer parte do espaço cosmológico religioso candomblé, fazer parte de fato e de direito, você precisa passar por um processo de iniciação. E o que é essa iniciação? Você tira o Iaô, o iniciado, do convívio social, do mercado, das trocas de Exu, do movimento. Você insere ele no roncó, na camarinha, no quartinho de santo, por 21 dias. Por 21 dias, você isola essa pessoa do contato, do convívio social, no deserto distante das críticas e das formas tradicionais. E a camarinha, ela representa o útero da religião. Ela representa o lugar onde são reiteradas as práticas ancestrais. Então, a ancestralidade é repassada a nós, iniciados, através do útero religioso, onde nós conseguimos entrar em contato com a elementar natureza feminina em seu íntimo. E a iniciação só é possível porque Oxum, que é uma deidade, uma divindade feminina do panteão dos orixás e orubás, ela permite
que as pessoas sejam paridas espiritualmente. Olha que lindo isso, eu fico até arrepiada. E aí, depois que eu fiz a associação, eu pensei, de fato, o processo de reconexão espiritual, e aí eu citei o exemplo do Candomblé, que é um exemplo que faz parte da minha existência, mas a gente pode olhar isso a partir de outros processos iniciáticos espirituais, que não envolvam necessariamente uma religião, é um processo de sermos paridas de novo, sob uma nova perspectiva, sob uma perspectiva da natureza feminina, sob uma perspectiva da conexão intuitiva com o que nós de fato somos. Então é uma coisa muito muito profunda, muito cheia de camadas, muito cheia de reveses, né? E aí isso vem uma outra, isso traz também consigo uma outra pergunta que eu acho que é elementar para nossa existência na contemporaneidade, que é porque muitas de nós não conseguimos ficar sozinhas. O silêncio, ele é um lugar muito aterrador, porque ele é um lugar onde a única voz que reverbera é a nossa própria voz. E nós não fomos incentivadas em nenhum momento a ouvir essa voz, a ouvir esse lugar inconsciente e íntimo. Então, eu pergunto às vezes para algumas mulheres que eu atendo, principalmente mulheres, né? Porque eu acho que são as pessoas que mais vão receber o impacto desse processo de abandono, desse processo de submissão do ponto de vista simbólico. Qual foi a última vez que você ficou sozinha e ficou em paz com essa solidão? Eu nem falo sozinha não estar no relacionamento. Falo sozinha mesmo. Em casa ali, tomando seu cafezinho, lendo seu livro, ouvindo uma música, ou sair sozinha, né? Ir no cinema sozinha, ir no teatro sozinha. Quando foi a última vez que a solidão não foi motivo de incômodo? E aí é uma reflexão que eu trago para a gente pensar essa perspectiva. E, bom, já estou aqui falando muito, vou me encaminhar para alguns passos finais que são mais práticos. Queria ouvir de vocês como está sendo até agora a percepção. Se quiserem mandar no chat, a gente vai conversando, principalmente como isso está ressoando para vocês, se faz ou se não faz sentido, se eram percepções que vocês já tinham ou que estão sendo despertadas agora. E eu ia gostar muito de ouvir de vocês um pouquinho também de como está sendo esse processo. Bom, a gente chega à conclusão que o feminino é desejável e perigoso. Se alinhar com o feminino é perigoso, porque Lilith é o caos perigoso que existe dentro de cada uma de nós, um potencial destrutivo e engrandecedor. É muito destrutivo, no sentido de destruir as bases do que a gente acreditava que era sólido, do que era próspero, do que era pleno. Então, aceitar a reconexão com o feminino é aceitar também que muitas coisas vão mudar. E muitas coisas não vão se encaixar como elas se encaixavam. E elas não precisam se encaixar, porque a vida não é um quebra-cabeça, né? A vida é um sistema complexo e interrelacional de valores, de conceitos. Não necessariamente tudo precisa encaixar para fazer sentido. As coisas podem fazer sentido pela sua posição também. E o encontro consciente com essa energia promove transformações na forma como a gente se posiciona, não permitindo que a gente se aprisione em tramas que vão enfraquecer. Então, o processo de reconexão com o feminino é um processo de fortalecimento da nossa psique, onde a gente esquece, ou a gente, no caso, se relembra, acho que é mais se relembra, nós nos relembramos do domínio e do controle que a gente tem sobre a nossa própria solidão. Então, a gente acha que o ato de ficar só é o ato de ser abandonado, do tipo, eu estou sozinha porque alguém me abandonou. E assumir essa solidão e falar, eu estou sozinha porque eu escolhi, eu dominei essa solidão. E essa solidão é o que me permite entrar no meu espaço de cura, é algo transformador. E que eu nunca tinha ouvido antes de começar o meu caminho da criação. Começou um pouco antes do nosso, coletivamente. E hoje eu percebo que tem reverberações profundas na forma como eu me relaciono comigo mesma e com as pessoas. Então, assim, a criação é o processo silencioso de expandir todos os nossos limites. Todos os nossos limites. Físicos, os nossos limites biológicos, falando da questão da menstruação para quem menstrua, os limites intelectuais de compreensão do universo, os limites profissionais de geração de novas expectativas para nós mesmas. Então, é um processo de subversão completo. E aí, para isso, existem alguns passos, eu separei 5 passos mais práticos para a gente se conectar com o arquétipo de Lilith e começar essa jornada. Primeiro,
alto nível de consciência para um encontro bem-sucedido com o poder. A gente tem que querer ter poder, não ter medo de ter poder. Segundo, entender as motivações, que é o que eu falei bastante hoje aqui com vocês. Por que eu quero o que eu quero? O que me motiva a querer o que eu quero? O terceiro, que eu acho que é um dos mais importantes, falar com o coração sem enigmas. Eu lembro que quando eu comecei na cartomancia, Não Pergunte ao Tarô, que sempre foi toda terça-feira, eu recebia muitas perguntas. O que o fulano pensa sobre mim? O fulano gosta de mim? O que o fulano sente sobre mim? E quem já se consultou comigo aqui sabe que eu não respondo essa pergunta. Por um motivo claro de livre-arbítrio. Então, se o fulano não autorizou que eu leia os sentimentos dele, eu não vou entrar nessa leitura. Eu acho que é até antiético. E segundo, porque o ato de perguntar, de investigar, de falar com o coração sem enigmas, é a maior possibilidade de abertura sensível que nós temos. Claro que nada garante que esse outro vai ser sincero com a gente, né? Mas o ato de se abrir para receber a verdade, sem complicação, sem interposição, sem sobreposição, é também uma conexão com o arquétipo de Lilith que eu acho muito importante para nós. O quarto ponto, agir conscientemente de acordo com a própria natureza, ou seja, não negar a si mesma. Esse eu acho que talvez seja um dos mais difíceis, não negar a si mesma. E depois, acolher e conhecer com consciência, que é o que eu acho que a gente está fazendo aqui nessa jornada, no caminho da criação. Acolher o feminino e conhecer mais sobre ele. Por isso que tem uma dinâmica de aula, esses nossos encontros. Claro que com o passar dos dias eu acho que vai ficar cada vez mais interativo. Mas essa dinâmica de aula é justamente para que a gente consiga se aprofundar num conhecimento que nunca nos foi passado. E para isso é preciso que estejamos muito conscientes. Algumas observações e rituais para esse nosso primeiro dia, tá bom? Eu vou colocar isso no grupo mastigadinho, para vocês não terem que voltar aqui no minuto 51 da gravação. Mas a primeira coisa é um diário dos sonhos. Ou seja, estou convidando vocês a tentarem se lembrar, ou fazer um esforço consciente para se lembrar do que vocês sonham, porque a partir desse momento da jornada, o inconsciente ele vai assumir sobre o consciente. E aí vários símbolos da existência desse feminino dentro de nós tende a aparecer. E eu falo isso porque eu me considero, já fui mais, mas eu me considero uma pessoa ansiosa. E eu estava muito ansiosa para esse primeiro dia do caminho da criação. E aí eu fui dormir ontem cedo, tomei um chazinho, que inclusive é um dos rituais que eu vou passar para vocês, tomei um chazinho, deitei e fui dormir tranquila. Não fui acometida pelo demônio noturno que causa sonhos eróticos e orgasmos noturnos, infelizmente, mas também acho que é porque eu não estava dormindo sozinha, né? Meu marido estava dormindo comigo. E aí eu sonhei nesse processo de começar a conduzir vocês no caminho da criação, eu sonhei que uma das minhas consulentes me contava que tinha visto o meu marido com outro homem em algum lugar. E aí eu fiquei pensando, o que esse sonho diz sobre a jornada que eu estou iniciando com as pessoas que caminham comigo, né? Não só as minhas consulentes, mas pessoas que caminham comigo aí nessa jornada. Primeiro, um desejo sexual do meu parceiro que tinha sido escondido de mim. Então, de novo, a sexualidade aí assumindo um lugar importante nesse aspecto. Segundo, o sentimento de ira que eu senti, não pelo ato em si, mas pelo desconhecimento dessa realidade e a minha própria falta de controle, de consciência. Então, eu percebo que nesse dia 1, nessa minha reconexão com Lilith, talvez o ponto que mais me distancie do arquétipo de Lilith é não ter a sensação de falta de controle sobre a própria verdade. Como se eu estivesse constantemente atravessada por uma série de segredos. E assim, quem conhece o Rafa, meu companheiro, sabe que isso não é uma realidade, ele é super honesto comigo, ele se entende como um homem hétero, mas se não se entendesse também, isso não seria motivo de problema nenhum para mim. Mas eu achei interessante como meu inconsciente escolheu mobilizar símbolos que iam me sensibilizar com relação a esse nosso primeiro dia. E isso me fez trazer uma reflexão sobre a minha relação com o controle e com a falta de consciência. Essa vontade que eu tenho de querer saber tudo, de todo mundo, o tempo todo. E eu acho que veio muito nesse sentido de abrir mão
desse lugar de quem acha que conhece a tudo e a todos e se abrir para ser surpreendida. Então, olha como um fragmento de sonho se relacionou diretamente com o primeiro dia da jornada. E aí eu convido vocês a fazerem o Diário dos Sonhos e a gente conversar sobre isso, ou dentro do grupo, para quem se sentir à vontade, ou individualmente ao longo desses próximos dias. Aí vocês podem me mandar mensagem, que eu estou 100% focada nesse nosso processo, que vai seguir até o dia 8. E como uma sugestão de ritual, que quando a gente fala de Lilith, dessa parte, desse aspecto do feminino, a gente fala do chakra umbilical, muito fazendo alusão ao cordão umbilical, as conexões que a gente estabelece com esse aspecto uterino. Hoje é dia de um umbigo tampado, e quem tiver erva doce em casa, colocar erva doce dentro do umbigo e tampar, para a gente estabilizar essa energia criadora e fomentar a circulação da criação dentro do nosso próprio corpo. Quem não puder ou não quiser, pode fazer uma compressa de hortelã com erva doce, gengibre, açafrão, e colocar essa compressa debaixo do travesseiro, para a gente também iluminar esse inconsciente, para ele se comunicar conosco numa linguagem mais palatável. E eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas hoje o ideal seria dormir de barriga para baixo, dormir com o umbigo voltado para baixo. Mas quem não consegue, não tem problema. Eu sou uma pessoa que eu durmo só de bruços, então para mim isso aqui é tranquilo. Mas entendo quem não conseguiu ou não tiver controle sobre. Para as manas e manos do chazinho, hoje é dia de chá de erva doce com hortelã e dia de evitar o consumo de álcool. Então é um dia onde a gente vai trazer essa calma da erva doce, que é uma erva que trabalha muito o chakra umbilical, para estabilizar esse caos criativo e a gente ter mais consciência, mais discernimento sobre todo esse processo de desobedecer. E aí, por último, para a gente fechar, e aí depois queria ouvir um pouco de vocês como está sendo, e a gente vai se acompanhando no grupo. Eu separei duas reflexões que eu acho que são as mais importantes para esse nosso primeiro dia. O primeiro é que criar gera tesão, porque em nossos processos criativos mais primitivos e internos, Lilith está lá. Então, eu não consigo explicar para vocês o tesão que eu senti criando o caminho da criação, que é uma jornada que é totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu tenha feito dentro do meu caminho holístico, que mobilizou sem esforço nenhum, porque eu não fiz esforço nenhum, eu não investi dinheiro, eu não fiz anúncio, como eu geralmente faço, e mobilizou 85 pessoas, tem 85 pessoas no nosso grupo da jornada. Isso me surpreendeu muito, sem contar que mobilizou aí 11 pessoas numa quarta-feira, 8 horas da manhã, o que eu acho muito, porque eu, Amanda, não sou uma pessoa que costuma estar desperta para reflexões esse horário, então queria agradecer vocês pela presença, pela abertura a esse processo que eu estou conduzindo, e espero que esse tesão dessa criação, ele se estenda em todas e todas vocês ao longo dos próximos dias e para a vida toda. E a segunda reflexão é que é preciso libertar o feminino da angústia da escravidão. Muitas das angústias que a gente sente é porque a gente se sente escravizado dentro dos nossos próprios desejos, e esse caminho é um caminho de libertação desses elementos. E aí, por fim, uma pergunta para a gente pensar juntas aí ao longo dos próximos dias, que é: o que te dá tesão sem te aprisionar? O que faz com que você se torne uma potência criativa, criadora, sem te aprisionar em parâmetros que vão sufocar, que vão te enforcar, que vão te diminuir? E aí, com essa reflexão final, sugestão de rituais, o nosso diário de sonhos, eu acho que a gente finaliza essa primeira parte do nosso primeiro dia. E aí, queria saber de vocês como foi o processo até aqui. Convidá-las a continuarmos amanhã, no dia 2, que é um dia onde a gente vai falar sobre intuição, exclusivamente sobre intuição, a partir do arquétipo da sacerdotisa, que é um encontro muito legal, que eu acho que eu separei muitas coisas muito legais para a gente poder refletir juntas, e continuarmos até o 8º dia aí, para a gente caminhar nesse alinhamento do feminino. E aí eu vou abrir o chat aqui para a gente conversar. Sobre não ouvir falar de Lilith, de fato. Sobre a interpretação do sonho. Esse momento onde a gente abre mão do controle na vida é um momento onde o nosso inconsciente bombardeia a gente com situações de descontrole. Não, acho interessante, que nem dormindo a gente tem paz. Bom, gente, se ninguém tiver nenhuma colocação, nenhuma dúvida,
Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, aí podem falar ou mandar no chat, mas me despeço de vocês por hoje no ao vivo. Continuo disponível no grupo. Assim que a gravação ficar disponível, eu vou mandar lá para vocês acessarem novamente e vou mandar os rituais bonitinhos, tanto do diário de sonhos, quanto dos chás, das compressas, das possibilidades. Não precisa fazer tudo, se você tiver uma coisa, quiser fazer só uma coisa, tá tudo bem, mas é só para potencializar o que a gente despertou do ponto de vista consciente nesse nosso encontro hoje. Vejo vocês amanhã, onde vamos falar de intuição a partir do arquétipo da sacerdotisa. Agradeço e honro a presença de vocês aqui comigo. Um grande beijo e a gente se fala ainda hoje e ao vivo amanhã.